Então vamos lá, vamos entender como é que a gente constrói a primeira fase do lançamento de semente, que é a lista de inscritos, tá? Quando a gente fala em lista de inscritos, tem duas coisas, né, que a gente tem que tratar para começar. Primeira coisa, qual deve ser o tamanho da minha lista de inscritos? Quantas pessoas eu quero que se inscrevam para assistir o meu lançamento de semente? E a verdade é que o que acontece? A gente tem que ter um pequeno raciocínio que a gente precisa fazer. Vamos lá. O seu lançamento de semente, ele vai ser uma aula ao vivo, que a gente viu que não é exatamente uma aula ao vivo, na verdade é um script de vendas, mas ele é apresentado, ele é empacotado como uma aula ao vivo. Beleza, você está lá dando a sua aula ao vivo. Para você dar a sua aula ao vivo, você tem que ter pessoas assistindo essa aula. E aí essas pessoas que vão estar assistindo essa aula, você vai dar a aula, que na verdade é o script de vendas, que a gente vai inclusive ver como é que faz. Você vai executar todo o script de vendas e no final você vai ver se você vai conseguir fazer vendas ou se você não vai conseguir fazer vendas. Enfim, se você fizer vendas, a oferta foi validada, se você não fizer, ela não foi. Só que tem uma coisa, digamos que você foi lá e deu uma aula e só apareceram 3 pessoas na sua aula. E você fez o seu script de vendas e não fez nenhuma venda. Quer dizer que a sua oferta não está validada, que o seu preço está errado, que o jeito que você está vendendo está errado? Não necessariamente. Por quê? Pode ser que o seu preço, a sua aula, o seu script esteja maravilhoso, só que você deu o azar de as 3 pessoas que você deu um grande azar das 3 pessoas que apareceram lá na sua aula serem aquelas 3 pessoas que não iam comprar de jeito nenhum, ou porque tem interesse no que você tem para dizer, mas estava completamente sem dinheiro, não podia pagar de jeito nenhum aquilo, ou porque, sei lá, tinha alguma outra coisa que aconteceu na vida dela, porque são seres humanos, né? Às vezes acontece alguma coisa na vida dela, e a pessoa não conseguiu comprar. Então, se você tem, por exemplo, só 3 pessoas assistindo a sua aula e você não vende nada, não quer dizer que o que você está fazendo está errado. Pode ser que você tenha dado azar. Logo, o interessante é você se planejar para ter pelo menos 100 pessoas assistindo a sua aula lá com você. Por quê? Quando você aumenta o número de pessoas assistindo a sua aula, essa chance de você ter feito tudo certo, mas ter dado o azar... Cara, ter dado o azar com 3 pessoas é até, digamos assim, estatisticamente provável. Ter dado o azar com 100 pessoas, aí já não é tão estatisticamente provável. Se você colocou 100 pessoas lá e não vendeu nada, você pode assumir que tem alguma coisa errada. Ou a sua oferta está errada, ou, sei lá, as pessoas, né, a audiência, a chamada, enfim, você pode parar. Aí você vai debriefar seu lançamento, tem um jeito de debriefar, a gente vai chegar lá, e aí você vai ver o que deu errado, enfim, você pode corrigir para o próximo. Mas a grande sacada que você precisa entender aqui, o grande conceito, o fundamento que você precisa entender é que você tem que se planejar para fazer um lançamento de semente com pelo menos 100 pessoas assistindo você lá. Tá? 100 pessoas, você já vai ter uma relevância estatística para dizer, ó, o que eu fiz deu certo, vendeu mesmo, ou o que eu fiz, cara, não tá vendendo. Porque 100 pessoas estavam lá e ninguém quis comprar. Então pode ser que, enfim, aí você vai debriefar e entender o que deu errado. Então pensa comigo, tá? Então, antes da gente definir o tamanho de inscritos, a gente tem que partir porque a gente quer no final das contas. A gente quer 100 pessoas lá com a gente. Para ter 100 pessoas assistindo ao vivo, quantas pessoas precisam se inscrever na aula? E aí, muitas pessoas respondem. Então, quer dizer que eu preciso de 100 inscritos. Por quê? Porque se 100 pessoas se inscreveram, 100 pessoas aparecem lá na minha aula. Só que, infelizmente, podia ser assim, mas infelizmente, esse mundo é um mundo utópico. Cara, por mais que o negócio seja ao vivo, por mais que ele seja, gratuito, por mais que ele seja online, mas, cara, vai ser online. A pessoa só precisa estar conectada na internet para participar da minha aula. E ela se inscreveu na minha aula de livre e espontânea vontade. Se você executou, né, criou a sua lista certinho, cara, a pessoa se inscreveu ali na aula para participar da aula. Você não prometeu nada, não prometeu sorteio, você só prometeu uma aula e a pessoa foi lá e se inscreveu na aula. Ela vai entrar. Só que infelizmente, a gente vê que, cara, isso não é verdade. Então, nem todo mundo que se inscreveu vai aparecer. Até, sei lá, no meu casamento, era festa de graça ali, ó, comida de graça. Eu convidei as pessoas elas confirmaram presença, nem as pessoas que confirmaram presença para uma festa de graça, não apareceu todo mundo. Então não é aqui que vai aparecer. Então você tem que entender, cara, não é todo mundo que vai aparecer. Então você tem que colocar uma margem de segurança. O que é a margem de segurança? Você precisa ter mais gente inscrita do que 100. Se você quer 100, você precisa ter mais gente inscrita do que 100. O quanto mais de gente inscrita você precisa ter? Aí, isso daqui pode variar absurdamente de nicho para nicho, tá? Mas, como eu imagino, você está fazendo um lançamento de semente, você está começando a sua jornada, a gente pegou, baseado nas dezenas de milhares de alunos que a gente tem, das pessoas que a gente já acompanhou, a gente pegou uma média só para você ter um norte para o seu lançamento de semente. Cara, você está começando a jornada. Não vai ser perfeito, mas você precisa ter pelo menos uma direção. E o que é o número que a gente chegou? A gente chegou que, na média, para você ter 100 pessoas ao vivo na sua aula com você, é interessante que você tenha de 500 a 1000. 1K é 1000, tá? Não sei se tem gente que não é familiarizado com isso. Então, de 500 a 1000 pessoas inscritas. Tá bom? Com este número de inscritos, você tem uma segurança maior de ter 100 pessoas inscritas lá com você, no seu lançamento de semente. Logo,
Qual que deve ser o tamanho da lista? Você tem que se programar, você tem que colocar essa meta para você mesmo de ter no mínimo 500 pessoas inscritas. E se você conseguir mais de 500 é legal. Por que eu coloco de 500 a 1000? Ah, Hugo, cara, quanto mais inscrito, melhor. Por que eu não boto lá logo uma meta de 50 mil inscritos? Por quê? O lançamento semente, cara, ele é um lançamento pequeno. Para você ter 50 mil inscritos no lançamento semente, você vai ver, você tem que fazer um esforço enorme. E a ideia do lançamento semente não é fazer um esforço enorme, é fazer o esforço mínimo necessário para validar a sua oferta. Se você quer fazer um esforço enorme, cara, segura essa energia, segura esse poder de fogo para você usar no lançamento clássico. Quando você tiver com a sua oferta validada no semente e for pro lançamento clássico, cara, no lançamento clássico não existe limite de lista, cara. Quanto mais você fizer, melhor. A gente já fez lançamento aqui com, sei lá, quase 600 mil leads. No lançamento clássico, você não segura força. Agora, eu pegar e botar 600 mil leads no lançamento semente, é eu literalmente dar um tiro, chamar um caminhão, um tanque de guerra para matar uma barata. Não, vai matar, vai vender, mas, cara, é muito melhor empregado essa energia toda no lançamento clássico. Então, no semente, é importante você entender isso, tá? Você não quer gerar a maior quantidade de leads possível, até porque você nunca vendeu. Vai que você mete 100 mil inscritos lá e a sua oferta tá errada, porque você nunca fez a oferta. É normal errar a oferta, tá bom? Então, lembra, você tá aqui validando, você quer criar um ambiente seguro. Você quer criar um ambiente, cara, que se tudo der errado, cara, se tudo der errado, 100 pessoas estavam lá dentro, ninguém vai nem saber se você vendeu, se você não vendeu. Se você não vender nada, só você vai saber. E tá tudo bem, e assim, é ruim a gente não vender nada, mas pelo menos não vai ferir a sua marca. Por isso que existe o lançamento de semente, para criar esse ambiente seguro para você testar e validar a sua oferta. Só que, para você testar e validar, não adianta só colocar 3 pessoas, tem que colocar 100. Tá bom? Para colocar 100, colocando uma certa margem de segurança, o ideal é que você se prepare para gerar de 500 a 1000 pessoas inscritas, para o seu lançamento. Isso aqui é outra coisa que é muito importante. Isso daqui são leads que se inscreveram especificamente para participar do seu lançamento semente, da sua aula, né? Que você não vai falar lançamento semente, a gente vai chegar lá, tá? Então isso aqui não é, eu gerei 1000 leads oferecendo um e-book, logo estou pronto para fazer meu lançamento semente. Não, isso não é lista de inscritos. Isso o que a gente está falando aqui de lista de inscritos é lista de inscritos para o lançamento semente. O tamanho de 500 a 1000. Então, é isso que vai, quando a gente pensa em lista de lançamento semente, esse é o seu objetivo. Tá bom? Construir a sua lista. Aí vem uma pergunta de ouro. Qual que é a pergunta de ouro? Eu tô lá, tô executando a forma de lançamento, já fiz meu nicho, já escolhi o nicho, defini meu avatar, defini a minha Roma, comecei a fazer os meus conteúdos, né? Lembra, é mais ou menos isso que você começa. Comecei a fazer os meus conteúdos para poder começar a criar audiência e tudo mais. Show de bola, criar audiência e autoridade. Quando que eu sei que tá na hora de eu fazer o meu lançamento semente? Qual é a hora certa para fazer meu lançamento semente? Eu passo ali 1 mês criando conteúdo? Eu passo 6 meses criando conteúdo para criar uma audiência grandona antes de ir para o lançamento semente? Ou eu passo 2 dias criando conteúdo e já vou para o lançamento semente? A resposta, né? As pessoas tentam, geralmente quando elas pensam na hora de fazer o lançamento semente, elas pensam o seguinte: no tempo, quanto tempo de conteúdo eu tenho que ter feito para fazer o lançamento semente? Só que, na verdade, a resposta para a hora certa de fazer o lançamento semente, ela não está vinculada a tempo de conteúdo que você está fazendo. Ela está vinculada à sua oferta. Como assim? É o seguinte, quando você tiver com a sua oferta pronta, o que é a oferta? É o que você vai oferecer para a pessoa. E o que você vai oferecer não é simplesmente um curso. Cara, você vai oferecer um curso com tantos módulos, que chama tal, onde no primeiro módulo você vai entregar isso, por que você está entregando isso no primeiro módulo, o que isso vai trazer de benefício para a pessoa e tudo mais. Então, quanto vai custar, se tem garantia, qual vai ser a garantia, tem bônus, qual vai ser o bônus, enfim. Como é que vai ser entregue ao vivo, enfim, tudo isso está dentro da oferta, tá? Quando você definiu o que você vai ofertar, essa é a hora de marcar seu lançamento semente. Cara, você definiu a oferta. Tá na hora de ver se você tem a oferta definida, tá na hora de validar. E o que valida a oferta? O lançamento de semente. Então, não existe a hora certa. Faça 3 dias de conteúdo e marque seu lançamento de semente. Não, a hora é quando você definiu a oferta. E aí, quando você definiu a oferta, você tem que entender uma coisa, tá? Lembra, né? Quando você decide fazer um lançamento de semente, a gente sabe que a gente está mirando em gerar de 500 a 1000 pessoas inscritas para esse lançamento, para essa aula ao vivo. Beleza. Quanto tempo eu vou ter para gerar de 500 a 1000? O tempo importa também, né? Uma coisa eu falar para você, gera 1000 pessoas inscritas para amanhã. Pô, difícil. Outra coisa eu falar, gera 1000 pessoas inscritas, você tem até o ano que vem para fazer isso. Pô, é fácil, né? Só que qual que é o problema disso? Quem se inscrever amanhã pro negócio do ano que vem provavelmente vai esquecer, já vai ter mudado, a vida vai ter acontecido, tá? Então, pro lançamento semente, a gente também tem
uma média de tempo que geralmente a gente, observando os alunos, cara, geralmente quando os alunos se colocam nessa média de tempo, é uma boa média de tempo para ele conseguir gerar este número, e ela é grande o bastante para conseguir gerar este número, e ela é pequeno o bastante para a pessoa se inscrever e não se esquecer de aparecer na aula. Essa média de tempo de geração, né, que a gente chama o tempo de captação, né, que a gente chama captar as leads, né? Lead é todo mundo que se inscreve, ela vira uma lead. Então, o tempo de captação é de 14 dias. Então, você vai saber, cara, eu tô com a oferta pronta. Eu marco o lançamento de semente para amanhã? Não. Você não vai conseguir. Quando você tiver com a oferta pronta, você tem, no mínimo, que marcar ele para 14 dias para frente. Tá bom? No mínimo, marcar ele para 14 dias para frente. Por quê? Porque você vai precisar de 14 dias para gerar essa lista de inscritos que você precisa gerar. Porque se você não gera a lista de inscritos, na hora de dar aula, você não vai ter as 100 pessoas te assistindo lá, dando aula, tá? Se você não tem 100 pessoas, pode ser que você não venda nada e mesmo não esteja fazendo nada errado na execução do script de vendas e você esteja com uma boa oferta, mas, cara, você só porque não teve número de pessoas o suficiente para poder comprar de você. Então, ora, isso é importante. Isso aqui é um conceito que é mais importante você entender este fundamento, porque você vai, com base nesse fundamento, você vai tomar a sua decisão. Isso aqui não tem a hora certa, a fórmula da hora certa de fazer o lançamento de semente. Cara, a hora é quando você tem uma oferta. Agora, sabendo disso, tem uma outra coisa muito importante. Pensa comigo. Hugo, então quanto tempo eu vou demorar para fazer a oferta? Isso vai variar de pessoas para pessoas, tá? Hugo, eu gosto de falar, o que eu falo para os alunos, né? Que quando eu tenho a oportunidade de interagir com eles. Faz a oferta o mais rápido possível. Porque pensa comigo. Se você chegou neste nível, né? Vamos falar aqui, ó. Se você está publicando conteúdo, começou a publicar conteúdo, se você executou a fórmula certinho, como ela tem que ser executada, para publicar conteúdo, você já tem que ter definido o nicho onde você quer atuar, você tem que ter definido o avatar e você tem que ter definido a Roma, que é a grande promessa que você vai fazer para ele. Se você, enfim, né? Porque o conteúdo ele está sempre relacionado a Roma. Se você já tem a Roma definida, cara, beleza, eu tô com a Roma definida, eu tô fazendo conteúdo. Por que é que você ainda não parou e pensou na oferta? Eu já sei o que eu estou prometendo para o meu avatar. Cara, a partir do momento que eu já sei o que eu estou prometendo para o meu avatar, além de fazer conteúdo, eu acredito que você tem que começar a pensar no que eu vou oferecer, qual é o veículo que eu vou oferecer para esse avatar, quanto é que vai custar e tudo mais, para levar ele até a Roma. Então, oferta, de novo, isso aqui não tem a fórmula certinha, tá? Mas eu acredito que se você já está fazendo conteúdo, você já tem que começar a pensar na oferta e definir ela o mais rápido possível. Por que eu preciso definir ela o mais rápido possível? Para lançar o mais rápido possível, para ver se ela vende o mais rápido possível. Na verdade, por dois motivos. Um, tem que ser o mais rápido possível para saber se ela realmente vende o mais rápido possível. Cara, o quanto antes você soubesse se aquela oferta que você fez vende ou não vende, melhor. Mais tempo você vai ter para corrigir alguma coisa que precisa corrigir e mais tempo você vai ter, inclusive, para avançar e já ir para o lançamento clássico e, cara, avançar na jornada para o 6 em 7. Esse é o primeiro motivo. Tem um segundo motivo. Conteúdo, lembra da... Esse aqui eu vou até fazendo outro. Lembra do módulo passado, que é o módulo de criação de audiência. Como é que você cria audiência? Você posta conteúdo e distribui o conteúdo. O que é distribuir? Vamos lembrar, distribuir é você pagar para as plataformas, para as redes sociais entregarem o conteúdo para a audiência que você mandou elas entregarem. Que, de preferência, seja a audiência que representa o seu avatar. Agora, vamos pensar aqui comigo. Então, a partir do momento que você começou a postar conteúdo, se você está executando a fórmula direito, você quer chegar no 6 em 7 o mais rápido possível, você está postando conteúdo e está distribuindo. A distribuição, ela tem um orçamento diário. Ou seja, todos os dias você está pagando para as plataformas, né, para as redes sociais distribuírem o seu conteúdo. Logo, quanto mais você demorar para lançar, porque, pensa comigo, você está investindo na distribuição. Quando é que você vai ver esse dinheiro de volta? Quando é que você vai ver o retorno desse dinheiro? Você vai ver o retorno desse dinheiro quando você fizer o seu lançamento. Semente e como construção de conteúdo, construção de audiência é uma coisa que começou e não para nunca hoje, do tamanho que a gente está, a gente constrói audiência até hoje, é o lançamento que vai pagar essa conta da distribuição. Só que o que acontece? A distribuição, ela tem um orçamento diário. Logo, quanto mais dias você demora para lançar, mais você está investindo em distribuição. Então, maior vai ficar a conta para pagar naquele lançamento. Tá? Então, voltando aqui na hora. Por isso que eu falo, né? O que eu falo? Cara, procura fazer o seu melhor e definir a sua oferta o mais rápido possível e fazer o seu lançamento o mais rápido possível. Eram dois motivos. Um, para entender se a oferta vende ou se não vende. E dois, para você não ficar 6 meses... Cara, se você ficou 6 meses distribuindo conteúdo até fazer seu primeiro lançamento, saiba que, cara, naquele primeiro lançamento, você vai ter que pagar a conta de 6 meses de distribuição, ao invés de pagar, sei lá, de 1 mês de distribuição. É diferente. Vai ser uma conta maior, tá bom? Então, com relação a tamanho, de 500 a 1000, com relação à hora, cara, quando é que é a hora de lançar? Assim que você tiver a sua oferta bem definida. Procure fazer isso o mais rápido possível.
dentro das suas possibilidades, tá? Também não é fazer um negócio mal feito para fazer rápido. Cara, dentro das possibilidades, com o melhor que você puder, procura fazer o mais rápido possível, tá bom? Porque pensa comigo, se você já tá publicando conteúdo, você já tem a condição de fazer a sua oferta, porque você já tem a Roma. E se você, obviamente, para ter a Roma, você já tem um nicho de avatar, tá bom? Então, falando em lista aqui, esse é o tamanho que você deve mirar, e a hora de realmente começar a fazer isso daqui, essa é a hora, né? Vinculada à oferta e não vinculada a quanto tempo eu já tô fazendo conteúdo.